Olá, eu sou o professor Elismar Moraes e nesse vídeo vamos estudar expressões algébricas. Esse vídeo foi produzido para uma turma de 8º ano do Fundamental Maior. Não esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no nosso canal. O seu apoio é muito importante para que nós possamos continuar produzindo esse material. Bom, a expressão algébrica é uma expressão matemática contendo letras, números e operações. Aqui eu tenho uma expressão algébrica que determina o número de diagonais de um polígono de n lados. E o valor numérico de uma expressão algébrica é um número que se obtém após substituir as variáveis, as letras, por números e efetuar as operações indicadas. Na expressão ao lado, qual o valor numérico de d para n igual a 4? Então, a expressão é essa, eu vou calcular o seu valor numérico. Então, vou substituir a letra pelo número dado e vou fazer as operações. Então, nesse caso aqui, d igual a 4 vezes 4 menos 1, tudo isso, 4 menos 1 não, 4 menos 3, né? 4 menos 3, tudo isso dividido por 2. Isso é 4 vezes 1 dividido por 2, que é 4 dividido por 2, que dá 2. Então, no polígono de 4 lados, eu posso traçar exatamente 2 diagonais. Aqui mais um exemplo, né? Mais um exercício. O número do sapato n igual a 5p mais 28 dividido por 4, sendo p o comprimento do pé em centímetros. Qual deve ser o número do sapato de uma pessoa cujo comprimento do pé mede 24 centímetros? Então, dada essa expressão, qual seria o tamanho de um pé que mede exatamente 24 centímetros? Beleza? Então, vamos fazer aqui, né, atribuir os números à variável e executar as operações. Então, nesse caso aqui, ó, n vai ser igual a 5 vezes o 24, que é o P, né, mais 28, tudo isso eu vou dividir por 4. Aqui, pela prioridade das operações, primeira multiplicação, então eu vou multiplicar 5 vezes 24, né? Conta de vezes. 5 vezes 4, 20, leva 2. 5 vezes 2, 10 e 2, 12. Então, isso aqui é 120 mais 28. Tudo isso dividido por 4. 120 mais 28 dá 148, dividido por 4. Beleza, pessoal? E vou fazer essa divisão, né? 148 dividido por 4, que dá 3. Quantas vezes o 4 cabe no 14? Cabe 3 vezes. 3 vezes 4, 12 para 14, 2. Baixa o 8, formou um 28. Quantas vezes o 4 cabe no 28? 7 vezes. 7 vezes 4, 28 para 28, nada. Então, nesse caso aqui, o resultado é 37. Logo, uma pessoa cujo pé mede 24 centímetros deverá comprar um sapato de número 37. Beleza, pessoal? Bom, aqui mais um exemplo. A fórmula que converte a temperatura medida em graus Celsius em temperatura medida em graus Fahrenheit é F igual a 9C dividido por 5 mais 32. Na fórmula, se C é igual a 20, qual é o valor de F? Então, vamos fazer esses cálculos, né?
para ser igual a 20. Então, vamos lá. Ó. F igual 9 vezes 20 dividido por 5 mais 32. Bom, 9 vezes 20 dá 180, dividido por 5 mais 32. Fazer bem aqui, ó, 180 dividido para 5. Pegar o 18, né? Quantas vezes o 5 cabe no 18? 3. 3 vezes 5, 15. Para 18, 3. Baixa o 0, formou um 30. Quantas vezes o 5 cabe no 30? 6. 6 vezes 5, 30. Para 30, nada. Então, isso aqui é 36 mais 32, que dá 68. Então, nesse caso aqui, ó, o F é 68. Beleza, pessoal? Bom, sendo x igual a menos b mais b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a, calcule o valor de x para a igual a 1, b igual a 5 e c igual a 6. Então, de novo, vamos substituir as variáveis, ou seja, as letras, pelos números reais dados e efetuar as operações. Bom, aqui então, vou ficar aqui x é igual, quem é o b? 5, então menos 5, mais raiz quadrada de b ao quadrado, 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 6. Então, resolvo isso aqui, tiro a raiz quadrada. E divido tudo isso por 2 vezes o 1. Então, aqui eu vou ficar com 5 mais raiz quadrada de 25 menos 24, tá? 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, eu tenho aqui 5 mais 25 menos 24 dá 1. Raiz de 1 dividido por 2. Quanto é raiz de 1? É 1. 5 mais 1 dividido por 2, né? Isso aqui dá 6, que dividido para 2 dá, ou por 2 dá 3. Beleza? Então, nesse caso aí, pessoal, x igual a 3, tá? Para esses valores reais dados, eu tenho que x igual a 3. Beleza? Vamos prosseguir. Bom, termo algébrico. Termo algébrico, ou monômio, é composto por uma parte numérica, que a gente chama de coeficiente, e por uma parte literal. A parte numérica do monômio é denominada coeficiente, e as letras e seus expoentes são chamados parte literal. É isso aqui, tá, pessoal? Essa parte numérica aqui é o coeficiente e as letras, a parte literal. Grau de um monômio. O grau de um monômio é a soma dos expoentes de todas as variáveis, letras, que formam a parte literal do monômio. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho o monômio 9x² mais 4, tem grau 4. Por quê? Porque o expoente do x é 3 e do y é 1. Não tem nada aqui, o expoente é 1. E 3 mais 1 é 4, portanto, esse monômio é do grau 4. Tá? Se fosse só em relação a x, ele seria do terceiro grau. Tá? Mas o grau desse monômio, no caso aqui, é a soma dos expoentes das partes literais. 3 mais 1 é 4, portanto, esse monômio é do quarto grau. Beleza, pessoal? Monômios que têm a mesma parte literal são chamados de monômios semelhantes ou termos semelhantes. Aqui no caso, né?
Ligue os monômios apresentados na coluna da esquerda com os monômios semelhantes apresentados na coluna da direita. Então, o que eu vou verificar aqui? Quem são os que têm a mesma parte literal? Quem tem a mesma parte literal, ou seja, quem tem xy? Esse aqui, ó, 3xy. Então, logo, esses dois monômios vão ser semelhantes. Aí eu vou ligar aqui, né? Vou ligar esses dois. Aonde tem o monômio com x ao quadrado y? Exatamente aqui onde tem 5x ao quadrado y. Onde tem o monômio com AB a terceira? Exatamente aqui onde tem 10AB a terceira. E AB, 5AB, né? Mesma parte literal, ó. Mesma parte literal. Então eu ligo esses dois aqui, ó. E, por exclusão, né? Sobrou só esse. Beleza? Então, monômios semelhantes são esses monômios que possuem a mesma parte literal, ou seja, as mesmas letras com os mesmos expoentes. Dois ou mais termos semelhantes podem ser reduzidos a um só termo. Para isso, conservamos a parte literal e adicionamos os coeficientes, ou seja, os números, tá, pessoal? Bom, vejamos o exemplo a seguir, né? Nesse caso aqui, ó, eu vou adicionar o 2 e o 3 e vou repetir o x. 2 mais 3, 5. Repito o x. Bom, veja uma interpretação geométrica. Eu tenho aqui, ó, duas partes iguais a x e vou somar aqui com 3 partes iguais a x. O resultado vai ser 5 partes iguais a x. Beleza, pessoal? Bom, aqui eu tenho 6x ao quadrado mais 3x ao quadrado. Ó, 6 mais 3, 9. Repito a parte literal, 9x ao quadrado. Uma interpretação geométrica disso, eu estou somando aqui 6 partes iguais a x ao quadrado, mais 3 partes iguais a x ao quadrado. Então, como resultado, eu vou ter 9 partes iguais a x ao quadrado. Beleza? Polinômio. Polinômio é uma soma algébrica de monômios. Cada um deles é chamado termo do polinômio. Então, cada parcela do polinômio é chamado de termo, tá? Que é o que a gente viu anterior, é o termo algébrico. Então, são exemplos de polinômios. Aí, antes, a gente vai ver isso aqui, ó. Mono é 1, bi é 2, tri é 3 e poli vários, tá? Então, um monômio com apenas um termo, um polinômio com apenas um termo, é chamado de monômio. Se esse polinômio tem 2 termos, ele é chamado de binômio, ó, B2. Se um polinômio tem 1, 2, 3 termos, ele é chamado de trinômio, ó, Tri3. Se um polinômio tem 4 ou mais termos, ele é chamado simplesmente de polinômio. Tá, pessoal? Não esqueçam mais isso. Grau de um polinômio. O grau de um polinômio é o grau do termo algébrico de maior grau. Por exemplo, quem é o termo aqui? Isso quando ele está numa única variável, tá? Tem que frisar bem isso daqui. Esse polinômio está sendo expresso em uma única variável, no caso a variável x. Então, eu vou verificar quem é o termo de maior expoente, é o x a terceira, ou seja, ele tem grau 3, pois o termo algébrico de maior expoente, que é o 4x a terceira, e seu expoente é 3. Beleza, pessoal? Então, esse polinômio é um polinômio do terceiro grau. Operações e expressões algébricas. O perímetro da figura formada é obtido somando as medidas de seus lados. Calcule o perímetro da figura abaixo, tá? Então, qual seria o perímetro dessa figura? O perímetro é a soma de seus lados. Então, eu vou ter aqui, ó, vou
vou começar daqui de cima, no sentido anti-horário, tá? Então, eu vou ter aqui que P que é o perímetro, ele vai ser x mais, aí aqui à esquerda eu tenho 3y, lá embaixo eu tenho 2x, à direita, nesse primeiro ladinho aqui à direita eu tenho y, aí seguindo eu tenho x, depois 2y, tá? Percorri assim, tá, pessoal? Aqui eu vou somar os termos semelhantes. Quem são? Eu vou pegar tudo que tem x, mais esse 2x, mais esse x. Agora eu vou pegar os termos que tem y. Vou pegar esse 3y, vou pegar esse y e vou pegar esse 2y. Então, a primeira coisa que eu faço é agrupar os termos semelhantes, tá? Agrupei os termos semelhantes, agora vou somar ou subtrair os números e vou repetir as letras. Nesse caso aqui, ó, eu tenho um x sozinho, então boto 1. Aqui eu tenho ele duas vezes, 2. Aqui eu tenho um x sozinho. Repito a letra. Mais, nesse primeiro eu tenho 3y, então 3. Aqui eu tenho um y sozinho, então 1. E lá eu tenho 2y, então 2. Fecho, y. Beleza? Aqui um mais 2, 3, mais 1, 4. Então tenho 4x. Mais, e aqui 3 mais 1, 4, mais 2, 6. 6y. Logo, o perímetro dessa figura é 4x mais 6y. Beleza, pessoal? Esse aí seria o nosso resultado. E a área da figura? Bom, uma opção para o cálculo da área é decompor a figura em dois retângulos, tá? Então, eu pego essa figura, vou decompor em dois retângulos. Beleza? E vou fazer a somatória dessas duas áreas. Então, o que eu posso dizer aqui? Que a área 1 vai ser 3x vezes y, que é 3xy. E a área 2 vai ser x vezes y, que é isso mesmo, xy. E a área total, que é a área 1 mais a área 2, que vai ser 3xy mais xy. E isso aqui é 4xy. Beleza, pessoal? Então, a área dessa figura é 4xy. No loteamento, os quarteirões serão divididos em 4 terrenos. As medidas ainda não foram escolhidas, entendeu? Não sei se é metros, ainda não foi escolhida as unidades de medida. Por isso, estão representadas por letras no desenho. Então, é esse aqui, tá? Calcule o perímetro e a área desse quarteirão. Bom, primeiro vamos calcular o perímetro, né? E o perímetro, eu vou sair aqui, ó, percorrer esse sentido aqui, tá, pessoal? Sentido anti-horário, tá? Então, perímetro, deixa eu chamar o perímetro de P. Estou convencionando aqui que para esse exercício, eu estou chamando o perímetro de P.
Bom, percorrendo no sentido anti-horário, eu tenho y mais x, aí bem aqui mais 2x, aqui mais x, aqui embaixo mais x, continuando mais y, já subindo mais x, mais 2x, tá? Vou agrupar os termos semelhantes, todos os termos que tem x, ó. X mais 2x mais x mais x tem mais 2 mais x, né? Mais 2x. Agora eu vou pegar os termos com y. Só tenho dois, esse e esse. Então, y mais y. Beleza, pessoal? E aqui eu vou somar, né? 1 mais 2, 3, mais 1, 4, mais 1, 5, mais 1, 6, mais 2, 8. Então, eu tenho 8x mais 2y. Então, para esse perímetro, eu tenho 8x mais 2y. Beleza? Bom, podemos obter uma fórmula para expressar a área por dois caminhos diferentes, no caso, né? Ele quer o perímetro e a área. No slide anterior, eu calculei o perímetro. Agora, vamos calcular a área. Então, a primeira forma é somando as áreas dos quatro terrenos, tá? É isso aqui, ó. Nesse terreno aqui, eu tenho 2x vezes y. Não, 2x vezes x. Então, aqui, ó, eu tenho 2x ao quadrado. Qual seria essa área? X vezes x. X ao quadrado. Qual seria essa área? 2x vezes y. Então, 2x, y. Qual seria essa área? X, y, tá? X vezes y, y vezes x, tá? Então, vou somar. Então, a área, nesse caso, né, seria 2x ao quadrado mais x ao quadrado mais 2xy mais xy, tá? Então, a área aqui, ó, 3x ao quadrado, estou somando os termos semelhantes, 2 mais 1, 3, e aqui 2 mais 1, 3 também, mais 3xy. Beleza, pessoal? Então, isso seria uma maneira de calcular a área desse terreno, dividir em 4 áreas menores e somá-las. A outra, olha, o que é que eu tenho aqui? Se eu somar esse lado, eu tenho 3x. Se eu somar esse lado, eu tenho x mais y. Então, eu vou fazer a multiplicação, tá? A área base vezes a altura. Então, eu posso calcular essa área multiplicando 3x vezes x mais y. E aqui eu vou aplicar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Então, primeiro eu multiplico 3 vezes x e depois 3 vezes o y. Então, 3x vezes x, 3x ao quadrado. E 3x vezes y, 3xy. Beleza, pessoal? Simplificação de expressões com letras. Ó, 3 peras mais 2 peras. Então, 5 peras. Então, 3p mais 2p é 5p. 2 maçãs mais 5 maçãs. Eu tenho 7 maçãs. Se eu chamar a maçã de M,
Então, 2m mais 5m, 7m, beleza? Então, vamos usar essa ideia para simplificar essas expressões, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, tá, pessoal? Primeiro, eu vou agrupar os termos semelhantes, tá? Vou agrupar os termos semelhantes, então aqui, ó, eu vou agrupar o 3, eu vou agrupar o 3A com 7A. E vou agrupar o 5B mais o 2B. E aqui eu vou somar os coeficientes e repetir a parte literal, né? Só vou fazer isso com esse, tá, pessoal? 3 mais 7A mais 5 mais 2B, tá? Então, para somar ou subtrair monômios semelhantes, eu somo ou subtraio os coeficientes, ou seja, os números, e repito a parte literal, tá? Aqui dá 10, portanto 10A, e 5 mais 2, 7, portanto 7B. Beleza? Mais dois exemplos. Primeiro eu vou eliminar aqui os parênteses, mas antes eu já vou logo agrupando os termos semelhantes. Como o sinal que está aqui no meio é mais, então eu vou repetir todos os sinais que estão no segundo parêntese, tá? Então eu vou agrupar aqui, ó, 3x ao quadrado mais 2x ao quadrado e vou agrupar o 9x com menos 8x e vou agrupar os números, menos 8x. E vou agrupar os números, menos 5 e menos 3. Aqui, ó, 3 mais 2, 5. 5 o quê? 5x ao quadrado. E aqui, ó, sinais diferentes. Eu subtraio 9 menos 8, 1. E repito o sinal do número de maior módulo, que no caso é um 9 e é positivo. Então, aqui, ó, mais 1x. Aqui eu tenho sinais iguais, eu somo e repito o sinal. Os dois sinais são negativos, eu repito. 5 mais 3, 8. Pronto, acabou, não dá mais para fazer nada. Aqui, tá? Tem gente que chega aqui e soma, aí dá 6x, não. O x ao quadrado e o x elevado a 1 não são semelhantes. Portanto, parou aqui as operações. Beleza, pessoal? Aqui é a mesma coisa. Vou agrupar o 3x ao quadrado com menos 7x ao quadrado e vou agrupar o mais 5y com mais 4y. Aqui eu tenho sinais diferentes, eu vou subtrair 7 menos 3 dá 4 e vou conservar o sinal do número de maior módulo, que no caso é o menos 7, tá? Menos 4x ao quadrado. E aqui os dois sinais são iguais, eu vou somar e repetir o sinal. 5 mais 4, 9, 9y. Beleza, pessoal? E aqui eu tenho duas multiplicações e duas somas. Então, nesse caso aqui, ó, o que eu vou fazer? Fazer aqui passo a passo, tá? Ó, 4 vezes o 4 e x ao quadrado vezes o x ao quadrado. Multiplico os números, 4 vezes 4, 16. Quando eu for multiplicar as letras, eu vou ter potências de mesma base, onde eu repito a base e somo os expoentes. Então, aqui fica 16x à quarta. Aqui é a mesma coisa, tá? Já vou fazer direto, 2 vezes 2, 4. X à terceira vezes x à terceira. Repito a base, somo 3 mais 3, 6. 4x à sexta. Aqui é uma divisão. Eu vou
na divisão eu vou dividir os números e depois divido as letras, tá? Então aqui vai ficar 20 dividido por 4. Como não tem letras para dividir, eu só vou repetir. X ao quadrado. E 20 dividido para 4 dá 5. Então o resultado aqui é 5x ao quadrado. Aqui eu vou colocar na forma de fração para me facilitar, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 10 dividido para 6. E x à sétima dividido por x à quinta. Beleza, pessoal? Então, no primeiro eu vou simplificar, porque não dá para dividir, a divisão não é exata. Vou dividir em cima e embaixo por 2. Beleza? 10 por 2 dá 5. E 6 por 2 dá 3. E aqui eu vou ter a soma de divisão de potência de mesma base. Eu repito a base e subtraio 7 menos 5. Subtraio os expoentes, tá? Então aqui fica 5 sobre 3, 7 menos 5, 2. X ao quadrado. Beleza? Explicando novamente, né? Eu coloquei na forma de fração, então aqui vai ficar 10 dividido para 6, tá? Vezes x à sétima dividido para 5. É como se eu estivesse fazendo o seguinte, ó, esse é o 10x à sétima, e eu estou dividindo por 6x à quinta, tá? Só que eu só fiz separar, tá? Então aqui eu simplifiquei, né? 10 dividido para 2 dá 5, 6 dividido para 2 dá 3. E aqui eu tenho divisão de potência de mesma base, onde eu repito a base, que é o x, e subtraio os expoentes, 7 menos 5. 7 menos 5. Repito, 5 terços, 7 menos 5, 2. Então fica 5 terços de x ao quadrado. Beleza, pessoal? Então essa foi a primeira parte, tá, do cálculo algébrico. Eu só quis explorar até aqui a soma, a subtração, multiplicação e divisão de monômios. No próximo vídeo a gente vai ver a multiplicação e divisão de polinômios, beleza? Então a gente fica por aqui. Obrigado por ter assistido. Não esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no nosso canal.